Segurança. Com medo de ataques, estudantes de bairro em São Paulo se reúnem para irem juntas às aulas. Meio ambiente. Projeto de transporte sustentável ajuda na preservação ambiental. Cresce o número de moradores de rua no centro da cidade. Estudo pretende encontrar soluções para transportar melhor os paulistanos. Você vai ver ainda os espaços que aproximam moradores de São Paulo da cultura. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da FIAM. Boa noite. Desde o ano 2000, o número de moradores de rua cresceu cerca de 83% na cidade de São Paulo. A região da Sé, no centro da cidade, concentra cerca de 3.800 moradores nessa condição. No dicionário, rua é sinônimo de espaço público, da garantia do direito de ir e vir. Mas com o passar do tempo, essa palavra tem ganhado cada vez mais um significado fora das páginas. Para muitas pessoas, ela virou sinônimo de moradia. Na maior cidade do país, é difícil não perceber que o número de moradores de rua tem aumentado a cada ano. Esse é um problema social, que tem sido enfrentado nos maiores centros mundo afora. Em muitos casos, essas pessoas estão jogadas à própria sorte e dependem da ajuda alheia. Segundo o censo da população em situação de rua, realizado pela Prefeitura de São Paulo em 2015, desde o ano 2000, o número de pessoas em situação de rua cresceu 83%. A região da Sé, aqui no centro da capital, concentra cerca de 3.800 pessoas, o que equivale a metade da população das ruas da cidade de São Paulo. No ano 2000, eram 8.706 pessoas em situação de rua. Em 2009, esse número subiu para 13.666. 2 anos depois, eram 14.478. Em 2015, 15.705. A situação de rua é configurada levando em conta 3 condições básicas: pobreza extrema, vínculos familiares rompidos e a falta de moradia convencional. Mas em alguns casos, isto é reflexo do agravamento da crise econômica, problemas psicológicos e até da dependência química. Leonardo Ferreira, de 40 anos, está nas ruas há 3 meses. Família, cara. Todos aqui se resumem em família. Que a família te cobra porque você é louco, que você é usuário de uma droga, de um álcool, que você não consegue dormir cedo, você acorda tarde. Sabe quando você não encaixa no seu ciclo de família, familiar? Então é isso. Pamela Isabel está nas ruas há cerca de 6 anos. Eu era garota de programa, eu andava bem pior do que muitas pessoas aqui, jogada, ficava meses e meses sem tomar banho. Conheci o Alex. A primeira vez ele tentou me tirar, não conseguiu, a segunda não, a terceira. Aí eu vi que eu ia perder o homem da minha vida e parei com tudo, com droga, com tudo, mas continuo na rua, esperando uma oportunidade para sair da rua, né? O Brasil é o país mais depressivo e ansioso da América Latina. Dados da OMS revelam que 5,8% da população sofrem com algum tipo de doença mental. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. O Brasil é o país mais depressivo e ansioso da América Latina. 5,8% da população sofre de algum tipo de transtorno mental. A incidência entre as mulheres chega a ser 3 vezes maior. No Brasil, cerca de 7% das mulheres sofrem de ansiedade e 5% sofrem de depressão, que podem vir acompanhados de outros quadros sintomáticos, como transtorno obsessivo-compulsivo, ataque do pânico e compulsão alimentar. A gente vai trabalhando para tentar acalmar, receita, amizade, chá, tudo isso ajuda. Os especialistas revelam que para entender por que elas sofrem mais com o problema, é necessário levar em conta fatores sociais, biológicos e até mesmo genéticos. A mulher ela sofre muita pressão, desde cedo ela já sofre pressão, desde pequenininha. Aí quando ela cresce, ela descobre que ela tem que cuidar da casa, ela tem que criar a filha, ela tem que achar o emprego. Diversos acontecimentos podem desencadear os transtornos. Carolina deu luz ao filho Miguel em 2011. Ela teve depressão pós-parto. O distúrbio afetou os estudos e a carreira profissional dela. Eu passei num psiquiatra e com uma psicóloga, terapia, e o psiquiatra me medicou, me diagnosticou com depressão e ansiedade. E eu fiz uma terapia com uma psicóloga também. Muitas pessoas acham que assim, eu vou no psicólogo, eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco. Eu não vou no psicólogo porque eu não tenho nenhum problema, eu não vou no psicólogo porque eu não sou doente. Mas o psicólogo não é para você que é doente, não é para você que tem depressão, é para você prevenir, para você não ter. Então a prevenção é essa, você
já ir procurando ajuda antes da doença aparecer. O aumento de ocorrências de assédio sexual e violência contra estudantes da Universidade da região da Vila Mariana levou os jovens a criar grupos em redes sociais para irem todas juntas até o metrô. Os números impressionam. A violência contra as mulheres insiste em continuar cada vez maior em todo o país. De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 60 mil casos de estupro foram registrados no ano de 2017, um aumento de 10% comparado a 2016. 11 mil desses casos ocorreram somente no estado de São Paulo. Segundo relatos, houve ataques nas estações do metrô Sacomã, Ana Rosa, Vila Mariana e São Joaquim. Giovana Anes é administradora de um grupo numa rede social. A página Vamos Sempre Juntas reúne mulheres que moram, estudam ou trabalham na região da Vila Mariana. O objetivo é a proteção contra os assédios e ataques contra elas. A gente marca na hora mesmo, então estou saindo da faculdade, estou indo para o metrô. Então encontram umas meninas, a gente combina um lugar de se encontrar, a gente se encontra e vai para o lugar onde precisa ir. Isso é muito bom porque a gente pode andar junto e tira essa vulnerabilidade, então a gente se protege e não fica um alvo fácil. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estima-se que 90% dos crimes sexuais não são notificados à polícia. O motivo é que as vítimas sentem vergonha, medo de represálias ou passam por constrangimento nas delegacias. Realizar compras pode se tornar um vício, assim como beber, fumar e jogar. Conhecida como oneomania, o transtorno atinge cerca de 600 milhões de pessoas em todo o mundo. Quem nunca realizou uma compra apenas para saciar o desejo de ter em mãos aquele objeto ou adquirir um produto sem necessidade? As chamadas compras por impulso estão cada vez mais presentes em nossa rotina. Uma coisinha aqui, outra ali, e quando você percebe já não é mais capaz de controlar essa vontade de comprar. É o caso dessa empregada doméstica. Apaixonada por esmaltes, Antonieta Pereira admite não ser capaz de resistir a um esmalte vermelho. Se eu pudesse eu teria todos, mas não dá. 4 em cada 10 brasileiros admitem comprar por impulso. O vício de comprar e gastar dinheiro, seja em shoppings, centros comerciais populares e até mesmo pela internet, pode se tornar um problema, quando o consumo torna-se compulsivo a ponto de virar doença. Oneomania é o nome dado ao impulso incontrolável e constante em adquirir produtos e mais produtos. É que a pessoa passa a enxergar aquele objeto da compulsão, como a única alegria da vida dela. Segundo Lívia, os meios de comunicação também levam as pessoas a comprar ainda mais. Além dos esmaltes, Antonieta é colecionadora de xícaras e taças. Ela não sabe dizer a quantidade exata que possui em casa. Eu me sinto realizada. São pequenas coisas que me realizam, assim. Geralmente a gente inicia com a psicoterapia, onde a psicóloga, junto com o paciente, vão começar a analisar quais foram esses caminhos que a mente percorreu para fazer essa associação de que comprar é uma coisa tão prazerosa assim. Você já teve dificuldade com o transporte público da cidade de São Paulo? O estudo Governança Metropolitana foi criado a partir da necessidade de administrar o deslocamento da população paulista por meio de uma gestão que facilite a vida do trabalhador. A região metropolitana de São Paulo abrange 39 municípios, incluindo a capital, e tem cerca de 21 milhões de habitantes. Para atender essa população, o estado de São Paulo conta com 273 quilômetros de trem, mais de 96 quilômetros de metrô, além de corredores e faixas exclusivas de ônibus. No entanto, essa estrutura não é suficiente. Dados divulgados este ano pela Pesquisa de Mobilidade Urbana na cidade indicam que o paulistano gasta, em média, quase 2 horas por dia para se deslocar para o trabalho. É o caso da Isabel, que reside no município de São Bernardo do Campo, enquanto seu trabalho fica na região sul da cidade de São Paulo. Assim como diversos moradores, todos os dias ela utiliza um ônibus, metrô e ainda caminha cerca de 1 quilômetro. Mas tudo seria muito mais fácil e rápido se ela dispusesse de uma outra opção. Se tivesse um metrô do município que eu moro até São Paulo, seria muito mais rápido, além de ser mais barato. Para melhorar essa situação, está sendo discutida uma nova forma de gestão entre os municípios, denominada Governança Metropolitana, que tem como objetivo otimizar a relação entre as diversas prefeituras dos municípios que correspondem ao Estado, para uma melhor união entre os mesmos. Na verdade, nem todos os prefeitos dos municípios vizinhos são do mesmo partido, sempre há conflitos, e esses conflitos levam a impedâncias no transporte e acabam sempre prejudicando o usuário. Então, a ideia de se ter uma autoridade metropolitana é arrumar uma estrutura que possa estar acima dessas disputas municipais.
A eleição desse ano foi marcada pela forte rejeição nas urnas por políticos e partidos tradicionais e deu espaço para a segunda maior renovação parlamentar desde a redemocratização. Com o fim das eleições e o resultado das urnas, foi possível observar o surgimento de um novo ideário, que permitiu a maior renovação política nas casas legislativas desde a redemocratização de 1985. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o PSL, legenda do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, que não tinha nenhuma representatividade, elegeu a maior bancada com 15 deputados. Entre eles, Janaína Pascoal, advogada e coautora do processo de impeachment de Dilma Rousseff, foi a mulher mais votada da história, com 2 milhões de votos. A gente tinha a esquerda democrática, que é a social-democracia, que é o PSDB, o PT, que é a esquerda trabalhista, PCdoB, o PSOL, que são as esquerdas mais comunistas socialistas. Então a gente tinha isso no espectro, ou um centrão fisiológico que ia para onde o vento indicava. Agora não, agora a gente tem a direita de verdade, com representantes parlamentares e com pautas no debate. Na Câmara, o PSL, que tinha apenas 8 parlamentares, passou para 52 e é, até o momento, a segunda maior bancada, perdendo apenas para o PT, que elegeu 56 deputados. Mas ainda há a possibilidade de que o partido do presidente eleito, ao acolher novos congressistas devido à cláusula de barreira, se transforme no maior grupo da casa, o que não garante que todas as pautas defendidas tenham êxito, mas há expectativas. A desburocratização das empresas, por exemplo, folha de pagamento, acordos mais livres, menos burocracia e mercado internacional mais aberto. E daqui a pouco, as novidades entre livros, meios de transporte e espaços culturais. Com toda a correria das grandes cidades, é difícil ler e estudar nas horas de folga. Mas agora é bem mais fácil fazer isso, com os e-books, que são os livros digitais. É cada vez maior a busca entre jovens e adolescentes por ferramentas que incentivem a leitura. E quem tem ajudado muito nesse sentido é a tecnologia. Os livros digitais chamados e-books despertam o interesse de leitores em todo o mundo. Eu acredito que sim, até mesmo pelos aplicativos a gente tem a internet, são recursos que nos favorecem a estar tendo acessibilidade a esses livros, né? Segundo pesquisa da Árvore de Livros, plataforma de biblioteca digital, 56% dos brasileiros já são leitores assíduos. Os leitores de livros digitais já representam 15% deste total. De acordo com o Ibope, 26% da população opta e ou já consomem livros online. Pela facilidade, pela mobilidade, pela forma mais simples de poder carregar, que leva tudo no celular, então é mais simples para poder estar lendo. Para se ter uma ideia, entre 2014 e 2015, o número de exemplares aumentou cerca de 4%. Foram quase 1.300.000 livros digitais vendidos, que geraram um faturamento aproximadamente de 20 milhões de reais. Digital, eu acredito que é mais acessível, que a gente tem que evoluir sim, eu acredito que o futuro é esse, a comunicação digital. Essa bibliotecária diz que os livros digitais demoraram para ganhar a preferência dos usuários, mas agora eles representam um número maior de leitores, pelo menos na biblioteca onde ela trabalha. Nesse momento, o digital está bem à frente dos livros de papel, porque o impresso ficou um pouco mais caro em relação ao digital. Somente o que encarece mais o digital seriam os e-reads, né? que são muito caros nesse momento. O maior desafio agora é desenvolver plataformas que permitam a leitura nos meios digitais, com conteúdos de qualidade que atraiam cada vez mais leitores. Vamos agora às informações das estradas paulistas com a repórter Giovana Farias. Nesse momento, a cidade de São Paulo apresenta 70 quilômetros de congestionamento, com destaque para a Zona Sul, que tem 18 quilômetros de lentidão, principalmente na Ponte João Dias e nas avenidas Juscelino Kubitschek e Bandeirantes. Na Marginal do Tietê, tem trânsito desde a Vila Guilherme até a Ponte da Casa Verde, no sentido Ayrton Senna, e da Casa Verde até o Rio Tamanduá-TI, no sentido Castelo Branco. Na Avenida Paulista, tem lentidão desde a Augusta até a Joaquim Eugênio Leite. E na Marginal do Pinheiros, tem trânsito desde o bairro de Pinheiros até a Praça Vitor Tivita, onde começa o bloqueio feito pela CET por conta do incidente da semana passada, onde o viaduto cedeu 2 metros. No sentido oposto, o tráfego segue normalmente.
E agora, informações de rodovias e estradas com Alexandre Menezes. Boa noite, Giovana. Bom, o sistema Anchieta Imigrantes na altura da Serra do Mar segue com tráfego normal em todos os sentidos. São identificados apenas alguns pontos de lentidão no trecho do Planalto, na altura de São Bernardo do Campo, do quilômetro 15 ao 16, devido ao excesso de veículos. Já Imigrantes segue com tráfego normal em todos os sentidos. A Raposo Tavares também possui alguns pontos de lentidão na altura de Cotia. Já o Rodoanel segue com tráfego normal em todos os trechos. A Black Friday chegou para inaugurar a temporada de compras natalinas como uma das datas mais importantes do comércio varejista. É uma oportunidade para lojistas aumentarem o faturamento e para o consumidor garantir um bom preço nos presentes de Natal. Em novembro, acontece a 8ª edição da Black Friday no Brasil. Uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro, a Black Friday, caiu no gosto do consumidor e inaugura oficialmente a temporada de compras natalinas. Ano passado eu comprei um celular e esse ano eu tô querendo comprar um computador. Vamos ver o que tem de promoção. Dou uma olhada na internet antes de ir na loja, mas eu gosto de pesquisar para ver onde de fato está mais barato. Mas é preciso ficar atento. Somente em 2017, 13,5% das reclamações foram de propagandas enganosas. Essa especialista explica como não cair nas fraudes da Black Friday. Olhar para ver se realmente aquele desconto que eles estão te dando é um desconto que é exatamente no total que está sendo anunciado. Já os lojistas estão bastante otimistas com a Black Friday deste ano. Até o momento, o nosso last year, pelo que a gente viu, já está acima, né? Um pouco acima do que foi o que a gente realizou do ano passado. Nossa estratégia é questão de cada ano que passar, a gente superar o ano anterior. Vamos à previsão do tempo em todo o país com Tainá Maria. A quarta-feira na região sudeste é de sol e pancadas isoladas de chuva. Na capital paulista, a mínima fica em 17 e a máxima em 29 graus. No Rio, o dia vai ser nublado e a temperatura não deve ultrapassar os 28 graus. No restante do Brasil, predomina o tempo chuvoso. Em Porto Alegre, a chance de chuva é de 72%, com mínima de 20 e máxima de 29 graus. O aumento de transportes privados no Brasil vem se tornando um tema alarmante para ambientalistas. Nas últimas décadas, gases de efeito estufa emitidos por carros e motos tiveram aumento de 192% no Brasil. Em contrapartida, o Carona Verde, um meio de transporte sustentável, veio para amenizar alguns danos ambientais. Calor intenso, clima seco e doenças respiratórias. Boa parte disso se dá à grande emissão de dióxido de carbono, o CO2, gerado por carros, motos, caminhões e ônibus nas grandes cidades. Segundo o sistema de estimativa de emissões de gases de efeito estufa, o Brasil emitiu, só nesse ano, cerca de 2 bilhões de toneladas de gases poluentes. É diante desse cenário que nasce uma iniciativa sustentável de transporte urbano, um sistema gratuito de caronas em ciclovias. Basta uma solicitação no aplicativo móvel e você pode atravessar a Avenida Paulista de carona em um triciclo conduzido. A opção tem se mostrado muito útil para aqueles que buscam um meio de transporte na avenida mais movimentada de São Paulo. E também representa uma alternativa de se locomover sem poluir o meio ambiente. Muito executivo de trabalho que usa na hora do almoço para ir almoçar, que é um pouco às vezes longe, e tem bastante gente que usa. A tendência é que com o agravamento dos índices de poluição, tanto o usuário como os empreendedores se conscientizem, fazendo das alternativas verdes um mercado onde todo mundo sai vencedor, principalmente a natureza. O Centro Cultural São Paulo foi projetado por um grupo de arquitetos nos anos 90. A ideia do espaço é permitir o máximo contato entre o frequentador e o local. Inaugurado em 1982, o Centro Cultural São Paulo é um dos primeiros centros que combina a oferta de programação e de serviços culturais, gratuitos ou a preços acessíveis, disponibilizando seus espaços e instalações para o uso plural e livre. Eu fui em um show do Leandro Learte lá, eu fui só uma vez. E é um espaço, o palco é embaixo, né? Tem as cadeiras em cima. E quando eu cheguei tinha muita gente dançando, cada um no seu cantinho, assim, e achei bem legal, assim. O pessoal, a galera colocar cada um seu som, assim, e dançam lindamente, eu achei super legal, foi bem legal. Mas eu fui só uma vez, mas foi bem legal, pretendo ir mais vezes. No Centro Cultural São Paulo, é possível encontrar conjunto de bibliotecas, coleções e acervos da cidade, além de encontrar árvores sobreviventes da construção do metrô.
pra fazer trabalho, sabe? Sim. Aí, porque lá é mais tranquilo e tal. Na vez que eu fui, tava tendo a apresentação de teatro, essas coisas, e eu acho bem legal. Adoro ir lá, por sinal. Cursos e oficinas, palestras e debates, ações ligadas aos acervos e voltadas ao público infanto-juvenil. As inscrições nas oficinas são feitas por meio de preenchimento de formulário e os selecionados são comunicados via e-mail. Considerado um quilombo urbano, o Espaço Casa Amarela é um local que mostra como cultura e resistência se conectam. A arte é essencial, ela é resistência, representativa e por isso deve estar nos espaços públicos. Para a mestra em gestão de projetos Vera Lígia, o governo deveria estimular as casas e ocupações artísticas do centro da cidade. O Estado precisa estimular essa ocupação para que a gente tenha coisas acontecendo na cidade. A Casa Amarela, localizada na região central de São Paulo, oferece oficinas e eventos que reafirmam a importância da ocupação cultural como forma de resistência. Vanessa Sabá, fundadora da Casa Amarela, explica que o objetivo do espaço cultural é combater o preconceito, abrindo espaço para a população negra mostrar sua arte. A gente chegou na ocupação da Casa Amarela justamente por causa desse motivo, por não ter espaço para a população negra poder mostrar sua arte. Para o ator Matheus de Campos, a essência da arte acontece em todos os lugares. A arte ela é resistência, a arte ela acontece em todos os lugares, a todo tempo, não só no teatro, não só dentro desses espaços onde a gente acha que são espaços artísticos, mas na rua. O Jornal da FIAM fica por aqui. Uma boa noite e até a próxima.